Então, conhecendo as propriedades da distribuição amostral, a gente foi capaz de realizar estimativas para um parâmetro da população a partir de amostras. E a gente consegue ter algum controle sobre a precisão dessa estimativa relacionando com o tamanho da amostra. Então, mais uma ferramenta que a gente vai ver ainda dentro dessa mesma teoria são os testes de hipótese. Então nós veremos testes de hipóteses para o parâmetro média, para o parâmetro proporção, também para o caso da média com desvio padrão desconhecido e também testes de hipóteses para variância de uma população com distribuição normal. Então, esses testes que a gente vai ver, eles são uma maneira mais formal da gente aplicar estimativas intervalares, que a gente aprendeu a fazer, visando auxiliar na tomada de decisões. Então, no nosso caso, a gente vai ter duas possibilidades, né? Aceitar ou não aceitar uma afirmação sobre um determinado parâmetro, ou seja, uma estimativa. Então, quando as afirmações são referentes a um parâmetro da população, a gente diz que o teste é paramétrico. Bom, o teste simplesmente ele vai testar duas afirmações contraditórias. E essas afirmações a gente vai chamar de hipóteses do teste. Então a gente vai ter sempre duas afirmações contraditórias sobre o parâmetro que a gente está analisando. Então, se elas são contraditórias, então necessariamente uma delas é verdadeira e a outra é falsa. A gente vai dar nomes especiais para essas hipóteses. Então, a hipótese preferencial a gente vai chamar de hipótese nula e denotá-la aqui com H maiúsculo, subíndice 0. E a outra hipótese contraditória a gente vai chamar de hipótese alternativa. Então a gente vai denotar por H subíndice A. Então vamos ver um exemplo de como a gente constrói essas hipóteses. Num processo produtivo, uma máquina está programada para tornear peças metálicas com um diâmetro de 10 centímetros. O fornecedor da máquina informa que a precisão é tal que a variação no diâmetro das peças corresponde a uma distribuição normal com desvio padrão de 0,11 centímetros. Em um lote, uma amostra de 40 unidades foi selecionada e a respectiva dimensão medida em cada peça, obtendo-se uma média amostral de 9,968 centímetros. Quais seriam as hipóteses nula e alternativa neste caso? Então, a hipótese nula seria que a hipótese preferencial seria a informação passada pelo fabricante da máquina, de que o diâmetro médio das peças seria de 10 centímetros. E a hipótese alternativa vai ser o contraditório, vai ser negação, o diâmetro médio é diferente de 10 centímetros. Então, como a gente tem duas hipóteses contraditórias, a gente vai ter duas possibilidades, dois resultados possíveis para o teste. Rejeitar a hipótese nula ou aceitá-la. Rejeitar ou aceitar a hipótese nula. Só que tem um detalhe que na literatura, em geral, não aparece o verbo aceitar, né? Aparece a expressão não rejeitar, que seria equivalente. Então, por que desse preciosismo aqui?
é para enfatizar que o nosso teste tem um caráter probabilístico, ou seja, a gente não vai ter 100% de certeza. Então, por isso a gente usa as expressões rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. Então, como o teste não é 100% certo, né? Ele pode nos conduzir a um resultado errado, né? E dentre as combinações a gente vai ter dois tipos de erros que podem acontecer. Então, se eu analiso em termos da hipótese nula, né? Então, concretamente, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E os resultados do teste, né? Eu posso rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. Então, no primeiro caso aqui, se a hipótese nula é verdadeira e eu não rejeito, se o teste me leva a não rejeitá-la, então o teste levou a decisão correta. Agora, se a hipótese nula é falsa na realidade e o teste me leva a não rejeitá-la, né, ou seja, a aceitá-la, então a gente estaria cometendo um erro. A gente vai chamar esse erro de erro do tipo 2. Também, se a hipótese nula for verdadeira e o teste nos levar a rejeitá-la, a gente estaria cometendo um outro erro, né? E a gente vai chamar esse tipo de erro do tipo 1. E a última possibilidade é que a hipótese seja falsa e o teste nos leve a rejeitá-la. Então, nesse caso, a gente estaria tomando a decisão correta. Então, a gente vai ter dois tipos de erro que podem acontecer quando um teste de hipóteses é aplicado. Então, vai ser importante para a gente aqui a gente lembrar que a gente está trabalhando, nesse exemplo, com variáveis contínuas. E o que isso vai ser importante, né? Então, lembra que para variáveis contínuas, né, a probabilidade da variável assumir um valor pontual é zero. Então, por exemplo, eu poderia dizer que a probabilidade da média ser exatamente igual a 10 é zero. Então, isso quer dizer que na hipótese nula que a gente definiu no exemplo, né, ela teria probabilidade zero. Ou seja, a hipótese seria que o diâmetro seria exatamente 10 centímetros. Então, isso obriga a gente a trabalhar com intervalos centrados em torno desse valor. Então a gente vai fixar um intervalo centrado, a gente quer fixar um intervalo centrado na nossa estimativa e adotá-lo como critério. Então, se a média amostral estiver dentro desse intervalo, então a gente vai poder aceitar que a média populacional também deva ter o mesmo valor. E também a gente pode fazer o contrário. A gente pode fixar o grau de incerteza que a gente deseja, né, o grau de certeza, e a partir dele definir o intervalo. Então, uma das maneiras que a gente tem para estabelecer o nível de certeza que a gente vai ter é através dos tipos de erro. Então, a partir da distribuição amostral, cada possibilidade dessa daqui tem uma probabilidade de acontecer. Em particular, cada tipo de erro tem uma probabilidade de acontecer. Então, o que a gente vai fazer é tentar fixar as probabilidades do teste resultar em erro, ou seja, a gente vai fixar primeiramente a probabilidade de cometer um erro do tipo 1.
Então essa probabilidade de ocorrer um erro do tipo 1, a gente vai chamar de nível de significância. E vai denotar aqui pela letra grega alfa. Então, o nível de significância vai ser a probabilidade da gente rejeitar a hipótese nula, dado que ela é verdadeira. Ou seja, para a gente estabelecer esse valor, a gente vai assumir a hipótese nula como verdadeira. Vai defini-la a partir de uma probabilidade condicional. Então vamos definir aqui arbitrariamente que a gente vai desejar um nível de significância de 5%. Ou seja, a gente quer que o nosso teste tenha uma probabilidade de 5% de cometer um erro desse tipo. Então a gente já viu a aproximação que a gente já vinha utilizando para estudar a distribuição amostral, que a distribuição amostral vai ter uma média igual à média populacional com desvio padrão dado pelo desvio padrão populacional dividido por raiz de n. Então, como a gente está assumindo a hipótese nula, né? Então essa distribuição vai ser, a nossa distribuição, nesse nosso exemplo, seria uma distribuição normal, com média 10, a média do valor da hipótese nula, e variância aqui é sigma ao quadrado, sigma ao quadrado sobre n. Então a gente já sabe qual vai ser a função de probabilidade que a gente está trabalhando. Então a gente tem uma distribuição normal, centrada aqui no valor 10, né? E a gente deseja que exista uma probabilidade de 5%, né? O nível de confiança, de significância que a gente definiu de 5%, a gente quer 5% de probabilidade de cometer um erro do tipo 2, de tipo 1. Ou seja, erro do tipo 1 é a gente rejeitar a hipótese nula, dado que ela é verdadeira. Ou seja, então a gente vai rejeitar a hipótese nula, né? Se o valor da estimativa cair aqui muito longe, ou for muito menor ou muito maior. E a gente quer que isso ocorra com uma probabilidade de 5%. Então a gente vai dividir aqui igualmente 2,5% para os valores menores e 2,5% para os valores maiores. Então, se a gente utilizar a distribuição normal padrão para encontrar esses limites aqui na nossa distribuição, a gente vai encontrar os limites de 9,966 e 10,034. Então esses limites que vão definir esse intervalo, a gente vai chamar de valores críticos. Se a estimativa cair dentro desses intervalos extremos, ou seja, aqui de menos infinito até 9,966, ou for maior aqui que 10,034, a gente rejeitaria a hipótese nula de que o valor da média vale 10. Então, esses dois intervalos, né, são chamados de região de rejeição. Ou seja, se a estimativa cair dentro dessa região, a gente rejeita a hipótese nula. No caso, como a estimativa da amostra foi o valor de 9,968, então caiu fora da região de rejeição, ou seja, dentro desse intervalo central. Então a gente conclui que a gente não deve rejeitar a hipótese nula.
de que a média vale 10. Então, neste exemplo, né, a gente definiu as duas hipóteses, a hipótese nula da média populacional vale 10 e a hipótese alternativa da média populacional ser diferente de 10. Então, como a nossa hipótese alternativa aqui é da média ser diferente de 10, né? Então ela pode diferir por ser muito menor ou muito maior. Então a gente teve que dividir aqui a probabilidade do nível de significância em duas caudas iguais. Então quando a gente tem uma hipótese alternativa desse tipo, né? E a gente divide aqui igualmente o nível de significância, a gente chama de teste de hipóteses bilateral. Então, existem outros tipos, outras duas configurações possíveis aqui na hora da gente fazer um teste. Vamos ver um exemplo em que isso acontece. Então, um equipamento é programado para preencher garrafas de 1 litro com um certo produto. Considere que a distribuição dos volumes seja bem aproximada por uma distribuição normal, com um desvio padrão de 10 elevado a menos 2. O responsável pelo processo deseja saber, com um nível de significância de 5%, se o conteúdo médio das garrafas é maior que 1 litro. Para tal, ele inspecionou uma amostra de 50 garrafas, encontrando uma média de 1,132 litros por garrafa. Então ele quer saber se a média é maior do que 1 litro. Então agora, né, como ele quer saber se a média é maior do que 1 litro, né, a gente não vai estar interessado no caso na realidade, como ele quer saber aqui se é maior do que 1 litro, né, a situação problemática aqui vai ser quando a média for menor do que 1 litro. Então, se caso a média for maior do que 1 litro, em princípio não vai ser uma situação problemática. Na realidade, o que a gente quer aqui é garantir que a média vai ser maior do que 1 litro. A média populacional. Só o que ocorre, né? Devido à variabilidade que existe no processo, né, a gente poderia selecionar uma amostra de maneira que a média da amostra fosse maior do que 1 litro, ainda que a média populacional fosse menor. Então, para evitar essa situação, a gente exige uma margem de segurança, ou seja, uma certa amplitude no intervalo. Então, para rejeitar a hipótese de que a média populacional é menor do que 1 litro, então a gente vai exigir que a média na amostra seja maior que um certo limite e que é ainda maior do que 1. Então, o que a gente quer aqui? As nossas hipóteses nesse caso. A hipótese nula vai ser de que a média populacional é menor ou igual a 1 litro. E a hipótese alternativa é de que ela é maior. Então, nesse caso, a gente vai definir a região de rejeição, né, a partir da hipótese alternativa. Então, a gente vai rejeitar quando o valor da média for maior do que 1. Então, a gente vai ter, nesse caso, só uma cauda aqui para a região de rejeição. Então, a gente vai precisar definir aqui só um valor crítico. Então, se a gente olhar pela tabela o valor crítico, nesse caso, né, seria o valor de 1,145 litros. Ou seja,
de maneira que a probabilidade dessa cauda aqui seja de 5%, que é o nível de significância exigido. Então, a nossa região de rejeição aqui vai ser de valores maiores do que 1,145. Se a nossa estimativa for menor do que esse valor, então a gente não vai rejeitar a hipótese nula de que a média é menor ou igual a 1. Então, nesse caso, a estimativa foi 1,132. Então, a gente não rejeita a hipótese nula de que a média de todas as garrafas, do conteúdo de todas as garrafas, é menor ou igual do que 1 litro. Então, para esse nível de significância de 5%, não houve evidência suficiente de que a média vai ser maior do que 1 litro. Então, agora a gente teve uma configuração diferente aqui para o teste. Quando a gente tem uma configuração desse tipo, a gente chama de teste unilateral à direita. Então, a gente pode ter os três casos, né? O teste bilateral, que foi o do nosso primeiro exemplo, que a gente vai dividir aqui o valor do nível de significância alfa por 2, né? E vai definir dois valores críticos. E a região de rejeição vai ser composta por dois intervalos. A gente também pode ter o teste unilateral à esquerda e o teste unilateral à direita, que foi do último exemplo. Então, quando for o caso de um teste bilateral, ou seja, quando a nossa hipótese alternativa aqui vai ser o sinal de diferente, a gente não vai ter dúvidas quanto à interpretação. Se for o caso de um teste unilateral, em alguns casos a gente pode ter dúvidas se a gente deve aplicar o teste à direita ou à esquerda, né? Então, em geral, a gente vai aplicar o teste que faz sentido, ou seja, aquele que representa o pior cenário e impõe a maior exigência sobre a estimativa. Então, se no caso a situação problemática é o parâmetro ser menor do que um limite, então, como margem de segurança, a gente deve tomar um limite ainda maior para a estimativa amostral. Logo, a gente deve adotar o teste unilateral à direita. Então, em cada caso, principalmente para o teste unilateral, a gente vai ter que ver com cuidado que tipo de teste a gente vai precisar aplicar.